Olá, pessoal! Vamos continuar a explicação dos exercícios. Agora vamos para o exercício número 7, que é o uso do eu e do mim. Nós vamos focar, vai ter uma aula só sobre isso, porque é um conteúdo muito utilizado para concurso, muito cobrado no Enem. E tirando isso na nossa fala diária, numa conversa mais formal que a gente tem que ter, ou caso vocês sejam chamados para uma entrevista de emprego. Então vamos para a atividade número 7. Complete os pronomes que completam adequadamente as frases. Então, trouxe este livro para eu ler na viagem ou trouxe este livro para mim ler na viagem? 2. Há muita coisa entre ela e eu ou há muita coisa entre ela e mim? 3. Esta é uma boa lição para eu ou esta é uma boa lição para mim? Então, o eu, ele é um pronome pessoal do caso reto. Ele está na primeira pessoa do singular. E o mim, ele é um pronome pessoal oblíquo. O eu, ele sempre vai ter a função de sujeito na oração. Então, eu comi muito ontem, Ou eu corri, não é mim comeu muito ontem, é o eu. Então, o eu sempre vai ser o sujeito da oração. Então, vamos em 2 exemplos aqui. Eu ou mim? Ele entregou todas as atividades para eu corrigir. Ele entregou todas as atividades para mim. Então, vamos. O que a gente pode observar aqui? Que na primeira opção, ele termina com verbo, e é o eu. E na segunda opção, não tem verbo após o mim. Então, na maioria das vezes, o mim ele está no final da frase. Não é regra, a maioria das vezes. E o eu sempre vai estar antes de um verbo, flexionado no infinitivo impessoal. No caso aqui, corrigir, ou andar, ou pular. Então, vamos aqui. Observamos a partir dos 2 exemplos acima. No primeiro exemplo, que o pronome pessoal do caso reto, eu, é usado para anteceder verbos que indicam uma ação, flexionados no infinitivo impessoal. Então, ele vai estar antecedendo, vai estar antes de verbos como cantar, estudar, trabalhar, corrigir, fugir, comer, pular, tá bom? E no segundo exemplo aí, que o pronome pessoal do caso oblíquo, mim, é usado no final do enunciado, geralmente precedido da preposição para. Ou seja, antes do verbo, usar o pronome eu. Ela disse que comprou o anel para eu usar. Por que eu usar? Ao verbo, no finalzinho aqui, no infinitivo. Agora, depois da preposição, usar o pronome mim. Ele disse que gosta de mim. Ele disse que comprou um anel para mim. Aqui, a preposição para e a preposição de. Entenderam? Então, vamos aqui para o próximo. Temos aqui 2 chargezinhas, 2 quadrinhos. Para eu ou para mim? Ele emprestou o livro para eu ler. Não, ele emprestou o livro para mim. E na segunda, metade de mim é fome, a outra metade eu comi. Então, no quadro 1, o garoto falou corretamente, para eu ler. Vamos observar aqui, porque ele falou eu. Aqui o verbozinho. O eu está precedendo o verbo. Observem que o pronome eu antecede o verbo ler. No quadrinho 2, aqui, a moça também está certa. Ela colocou o mim logo após a preposição para. Aqui o mim no finalzinho da frase. E no quadro 2, que é esse aqui, vejam que o pronome oblíquo mim está antecedendo a preposição de. Ou seja, está correto. E aqui, o eu. Vamos na próxima. Que foi, moleque? Cara feia pra mim é fome. Aí o menino, tadinho, tava com fome mesmo.
Então, observamos aqui, ó, pra e o mim. Preposição, logo depois o mim. No segundo aqui, o mundo já tem mais de 7 bilhões de pessoas e apenas uma de mim. Quanta responsabilidade! Final da frase, mim. Aqui é a preposição de. Para mim, filhinha. Aqui, ó, preposição e o mim. Comprou um vestido para mim. Preposição de novo. Que coisa linda, da cor que eu gosto. O verbo e o eu. Então, entenderam? É isso, então. Até mais.